Nesse vídeo você vai descobrir o significado da Quaresma, o que fazer durante esse período, a importância desse período na vida do católico e também a ligação que tem a Quaresma com a mensagem de Fátima. Mas antes de começar, você precisa se inscrever no nosso canal, caso você não seja inscrito, também compartilhar esse vídeo com seus amigos e parentes e deixar seu like para recomendar para as outras pessoas esse vídeo. No nosso último vídeo nós falamos sobre um sorteio que nós estamos fazendo de um kit do devoto de Nossa Senhora. Então você vai estar recebendo, se você foi sorteado, esta imagem de Nossa Senhora de Fátima, réplica da imagem peregrina de Nossa Senhora. Você também vai estar recebendo este terço, esse belíssimo terço que veio da Áustria, é um terço comemorativo do centenário das aparições de Nossa Senhora, e também esse livrinho aqui que ensina a rezar o Rosário, com as ilustrações do Santo Rosário para você meditar com essas ilustrações. Aqui tem a meditação e aqui tem as ilustrações correspondentes. Então, se você quiser participar deste sorteio, nós vamos colocar aqui na descrição um link para você se inscrever lá. Quando nós tivermos 1000 inscritos no nosso canal, nós vamos estar sorteando este kit de Nossa Senhora. Então, compartilhe esse vídeo, mande para as pessoas, que quando nós tivermos 1000 inscritos no canal Fátima, Sua Grande Esperança, nós vamos estar sorteando este material. Bem, hoje nós vamos falar então sobre a Quaresma. Onde surgiu a Quaresma, como funciona a Quaresma, qual que é o significado de Quaresma. Quaresma vem do latim, que quer dizer quadragésima dies, ou seja, 40 dias. Historicamente falando, o mais importante é relembrar os 40 dias e 40 noites que Nosso Senhor passou no deserto, fazendo penitência e jejum para se preparar para a sua vida pública. Porém, se nós formos ver no Antigo e no Novo Testamento, nós temos várias passagens que nos falam sobre o número 40. 40 dias, 40 anos. Nós podemos pegar, por exemplo, Noé. Noé, depois que entrou na arca, 40 dias ele ficou no mar, à deriva, até chegar em terra firme, onde o Nosso Senhor tinha preparado para ele descer. Mas então ele ficou 40 dias vagando no mar com os animais na arca, até chegar em terra firme. Outro exemplo que nós podemos ver no Antigo Testamento é Moisés, que subiu o Monte Sinai. O Monte Sinai se envolveu em umas nuvens espessas, raios, mostrando a imponência de Deus Nosso Senhor. E Moisés subiu, passou essas nuvens e ficou no topo no Monte Sinai 40 dias e 40 noites para receber as tábuas da lei com os 10 mandamentos da lei de Deus. Outra coisa também que aconteceu na época de Moisés foi que o povo eleito ficou no deserto, depois que saiu do Egito, ficou 40 anos antes de chegar na Terra Prometida. Esse mesmo povo eleito ficou 40 anos sob o governo dos juízes, e foi uma época de paz para aquele povo. Então também aí é um número simbólico, essa época de paz em que ficou o povo eleito sob o governo dos juízes. Santo Elias, o profeta Elias, demorou 40 dias para chegar até o Monte Horebe, onde ali ele falaria com Deus Nosso Senhor. Também Jonas, que foi pregar para a cidade de Nínive, para que as pessoas ali estavam depravadas, e ele queria que Deus castigasse aquela cidade. Só que aquelas pessoas ouviram as palavras dele, e essas pessoas se converteram. E elas ficaram 40 dias também fazendo penitências, então a cidade não foi castigada. Embora Jonas não conseguiu o que ele queria, mas a cidade se converteu. Outro fato interessante é que os 3 primeiros reis de Israel, Saul, Davi e Salomão, reinaram todos eles 40 anos cada um. Então o reinado deles durou certinho 40 anos. Já no Novo Testamento nós podemos ver que a Sagrada Família, depois do nascimento de Nosso Senhor, 40 dias depois do nascimento dele, foi a apresentação no templo e a purificação de Nossa Senhora. Nós rezamos este mistério no 4º mistério gozoso, e nós vemos que 40 dias depois do nascimento de Nosso Senhor em Belém, a Sagrada Família, se deslocou até Jerusalém para apresentar Nosso Senhor para a circuncisão. Depois da ressurreição gloriosa de Nosso Senhor, ele ficou 40 dias na terra antes de subir aos céus, preparando os apóstolos para a pregação do Evangelho. Também aí o simbolismo do número 40 dias de preparação dos apóstolos.
Bom, e por último e mais importante, e é o que dá sentido, obviamente, ao tempo de Quaresma, são os 40 dias e 40 noites que Nosso Senhor passou no deserto fazendo jejum. Esses 40 dias que ele passou no deserto foi uma preparação para a sua vida pública. Logo depois ele convocaria os apóstolos, logo depois ele converteria multidões, logo depois ele estaria fazendo milagres no meio das multidões. Então, 40 dias ele passou no deserto fazendo jejum, se preparando. E aí é a palavra mais importante para o período de Quaresma: preparação. E aqui sim nós vemos o significado verdadeiro da Quaresma, o simbolismo da Quaresma, que é uma época de penitência, de preparação. Nosso Senhor então fez jejum, ou seja, fez penitência e se preparou para a sua vida pública. Nós também, na Quaresma, nós devemos nos preparar. Preparar para quê? Preparar-se para a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a Santa Páscoa. Preparar-se também para a Sagrada Comunhão que nós vamos receber na Páscoa. A Igreja nos ensina que nós devemos nos confessar ao menos uma vez ao ano, por ocasião da Páscoa, da ressurreição, e também receber pelo menos uma vez ao ano a Sagrada Comunhão. Então, essa Sagrada Comunhão nós devemos nos preparar para recebê-la. E como nós nos preparamos? Fazendo penitências, fazendo uma mudança de vida, ou seja, imitando aquilo que Nosso Senhor fez no deserto. Antes de falar sobre o que nós podemos fazer de penitências na época da Quaresma, nós precisamos dizer quanto tempo ela dura. Obviamente ela dura 40 dias. Mas quando que começa e quando termina? Ela começa na quarta-feira de cinzas. Eu estou gravando hoje esse vídeo justamente no dia de quarta-feira de cinzas. Já é noite, agora eu estou gravando à noite, mas de manhã nós fomos na Santa Missa e recebemos as cinzas na testa para lembrar-nos que do pó nós viemos e para o pó voltaremos. O sacerdote, quando vai fazer a cruzinha na testa das pessoas, ele diz: do pó viestes e ao pó retornarás. Portanto, a Quaresma começa na quarta-feira de cinzas e vai terminar no domingo de Ramos. Mas por que chama quarta-feira de cinzas? Curiosidade: a pessoa, quando recebe as cinzas, na quarta-feira de cinzas, ela está recebendo ali os ramos do domingo de Ramos do ano anterior, que foram incinerados, que foram queimados, transformados em cinzas, e essa cinza dos ramos do ano passado, que nós levamos para a igreja e que as pessoas conservam, esses ramos são queimados para fazer as cinzas que o padre vai colocar a cruzinha na testa das pessoas. Mas que estranho, por que eles colocam cinzas na testa da pessoa? Nós vemos no Antigo Testamento que era um costume, quando alguém cometia uma ofensa grave a Deus e se arrependia, essa pessoa rasgava as vestes e colocava cinzas sobre a cabeça e fazia penitências, jejuns. Nós podemos ver isso claramente na história de Jó, que foi provado por Deus. Deus, Nosso Senhor, permitiu que o demônio acabasse com a vida terrena, digamos, de Jó. Não permitiu que tirasse a vida de Jó. Mas o demônio aprontou poucas e boas contra Jó. E Jó, vendo nisso a vontade de Deus, ele se humilhava e vendo que aquilo era a vontade de Deus. E uma das coisas que ele fazia era justamente colocar cinzas sobre a cabeça para fazer penitência. Outro que fez penitência exatamente nesse sentido é Acabe, Santo Elias. Se nós formos ver a vida de Santo Elias, Acabe, que era o rei, foi increpado várias vezes por Santo Elias por causa da sua esposa, a Jezabel, que levava ele para os piores pecados, para os pecados de idolatria na época. E em algumas dessas ocasiões Acabe se arrependia verdadeiramente. E ele fazia penitências de jejum e também de cinzas na cabeça. Também importante é o rei Davi. O rei Davi, quando se converteu, escreveu os salmos pedindo a contrição para Deus Nosso Senhor, um coração contrito e humilhado. Também colocava cinzas sobre a cabeça para simbolizar aquela aniquilação dele, aquela humilhação que ele queria perante Deus por ter ofendido a Deus. Exatamente isso então simboliza as cinzas da quarta-feira de cinzas. É uma humilhação, uma aniquilação nossa perante Deus, pelos pecados que nós cometemos e também pela nossa pequenez diante da grandeza de Deus Nosso Senhor, Ele que é nosso Criador. Claro, nós somos filhos de Deus, nós somos amados por Ele, tanto isso que Ele morreu na cruz por nós, mas muitas vezes o orgulho não nos faz ver essa parte, que Ele, tão grande, se fez pequeno e morreu por nós.
Bom, e o que isso tem a ver com a mensagem de Nossa Senhora de Fátima? Nossa Senhora, antes de ela aparecer em Fátima, ela mandou o anjo de Portugal, para preparar, outra ocasião de preparação. Nossa Senhora mandou o anjo de Portugal para preparar as crianças para a vinda dela. Aliás, se você não viu ainda o vídeo sobre as aparições do anjo de Portugal, nós temos um vídeo no canal que explica, tintim por tintim, como é que foi essas aparições. Então eu vou deixar aqui em cima o card, aqui ou aqui, vai aparecer em algum lugar aqui, o card do vídeo para você ver como se deu essas aparições do anjo de Portugal, que foi justamente a preparação para a vinda de Nossa Senhora. Bom, e esse anjo de Portugal, ele pedia justamente penitência. Ele dizia 3 vezes, penitência, penitência, penitência. Tanto que as crianças fizeram muita penitência depois. Depois Nossa Senhora pediu para as crianças não usarem a corda, ou seja, as crianças usavam uma corda amarrada na região do abdômen para fazer penitência pela conversão dos pecadores. E justamente a quaresma é um tempo de penitência. Nossa Senhora em Fátima também falava de muita penitência, de jejum, pela conversão dos pecadores, mas sobretudo pelos nossos pecados. E a quaresma é uma excelente época para fazer justamente isso. A igreja instituiu essa época, instituiu a quaresma para as pessoas fazerem penitência, para se prepararem. E hoje em dia, com esses pecados do mundo, quer melhor ocasião para nós fazermos penitência pelos pecados do mundo, pelos nossos pecados que nós cometemos todos os dias? Então, esses 40 dias serão uma ocasião muito boa para atender aos pedidos de Nossa Senhora em Fátima. Mas que penitência que a gente pode fazer na quaresma, hein? Minha mãe disse que eu podia, por exemplo, deixar de comer carne. Não necessariamente você precisa deixar de comer carne os 40 dias da quaresma. Esse é um costume muito bom, que ainda algumas pessoas praticam hoje em dia, mas você pode fazer pequenos sacrifícios, deixar de comer certas coisas, deixar de fazer certas coisas que são prazerosas para você. Há pessoas, por exemplo, que fazem abstinência de chocolate. A pessoa diz, não, 40 dias da quaresma eu não vou comer um pedacinho de chocolate. É uma boa penitência. Sinceramente, para mim, dói muito no caso de fazer penitência de chocolate. Mas se você quiser fazer, é uma ocasião. Outras pessoas fazem daquilo que ela mais gosta de comer. Mas penitências não necessariamente a gente pode fazer só de coisas que nós nos alimentamos. Nós podemos fazer penitência também de, por exemplo, aguentar uma pessoa que nós normalmente não temos muito paciência com ela. Isso, além de ser uma penitência muito boa para a quaresma, é um ato de caridade para com o próximo. Então, como você quiser, você pode escolher a penitência que lhe cair melhor. Mas o mais importante é você sofrer durante esses 40 dias um pequeno sacrifício em homenagem a esses 40 dias que Nosso Senhor passou no deserto e também para você se preparar para a Santa Páscoa que virá, para a ressurreição de Nosso Senhor. E também pelos sofrimentos que Nosso Senhor passou na cruz. É importante que nós soframos esses 40 dias em reparação aos nossos pecados que fizeram tanto Nosso Senhor sofrer na cruz. Como nos ensina o Catecismo Maior de São Pio X, várias da parte dessas explicações eu tirei daqui desse livrinho, como nós podemos passar bem a quaresma. Nos ensina São Pio X 4 pontos. Observar o jejum e mortificar-nos das coisas ilícitas. Sobretudo, as coisas ilícitas, ou seja, o que é ilícito? Aquilo que nos é proibido. Essas coisas nós devemos nos privar o ano todo, mas sobretudo na quaresma. Agora, e também das coisas lícitas, que são essas pequenas mortificações que nós fazemos. Então, é ilícito comer chocolate? Não, obviamente não é pecado, não é errado comer chocolate, é uma coisa lícita, é uma coisa que nós podemos fazer. Mas nos privando disso durante a quaresma, nós passamos bem a quaresma. Esse é um exemplo que nós demos, mas você pode fazer a penitência que você achar melhor. Outra coisa são orações. Você normalmente deve ter orações comuns que você já reza, mas é importante também você ter orações específicas durante a quaresma. 1 ou 2, é importante que você reze orações para essa época. Outra coisa é você meditar as passagens da Sagrada Escritura que têm ensinamentos para nós durante a quaresma. Por exemplo, os salmos penitenciais. O Salmo 50, por exemplo, é um bom salmo para nós meditarmos durante a quaresma. E, sobretudo, a paixão de Nosso Senhor. Pegar os evangelhos e as partes que nos narram a paixão de Nosso Senhor, os sofrimentos de Nosso Senhor na cruz. Então, acompanhar durante a quaresma a Sagrada Escritura
e meditar sobre essas verdades é uma coisa muito boa também para nós passarmos bem a quaresma. E o quarto ponto é se preparar devidamente para a confissão e para a comunhão que nós vamos receber durante a quaresma e durante a Páscoa. Então é importante nós nos prepararmos. Preparação, justamente esse é o sentido da quaresma, esse é o quarto ponto. Obviamente nós já vimos isso, mas esse é o ponto mais importante desses quatro, que é a preparação para a confissão, fazer um bom exame de consciência e a Sagrada Comunhão que nós vamos receber na Páscoa. Espero que tenha ficado claro para todos. Se você quiser participar do sorteio para receber o terço e o livrinho que ensina a rezar o rosário e a imagem de Nossa Senhora, réplica da imagem peregrina de Nossa Senhora, eu peço que você entre aqui na descrição, vai estar um link lá para você participar desse sorteio. Quando nós tivermos 1000 inscritos no canal, nós vamos estar sorteando esse kit do devoto de Nossa Senhora. Então não perca tempo, acesse o link e se inscreva já para você participar desse sorteio. Se você ainda não for inscrito no nosso canal, peço que você se inscreva já, compartilhe esse vídeo com seus amigos e parentes, não deixe de dar seu like para que o YouTube recomende essa explicação sobre a quaresma para outras pessoas. Que Nossa Senhora ajude a todos, uma boa quaresma e salve Maria!